Olá, queridos! Então vamos para o nosso segundo vídeo de hoje, quinta-feira, 13/8/2020, e a gente vai para a história agora, tá bom? No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre a viagem de Cabral, né? Quantas embarcações que tinham, onde que ele chegou, que atualmente é Porto Seguro, na Bahia, certo? E a confusão que ele fez ao chegar aqui, porque ele achou que estava chegando em uma ilha. E só depois de uma expedição que eles viram que não se tratava de uma ilha, né? Então eles deram o nome de Terra de Santa Cruz e só mais tarde deram o nome de Brasil. Falamos também do encontro entre culturas diferentes. Por quê? Os índios aqui já tinham a cultura deles, como por exemplo, plantar, caçar, pescar, andar nus, seus rituais religiosos. E os portugueses, quando aqui chegaram, vieram trazendo os seus rituais das suas culturas, né, da sua cultura, e vieram também com as suas características típicas, como, por exemplo, as roupas muito pesadas, né, para o nosso clima aqui, por exemplo. Então, a gente viu esse choque cultural entre os indígenas, que aqui já estavam, e os portugueses, que aqui chegaram. Deixei um exercício para vocês fazerem, que, claro, já está feito, né? E agora a gente vai falar do escambo. O que que vem a ser o escambo? Então, peguem o marca-texto de vocês e vamos lá para a página 113. Nos primeiros anos após a chegada dos portugueses, expedições visitaram o território para tentar descobrir riquezas que pudessem ser comercializadas na Europa. Então, a gente vai grifar esse primeiro parágrafo, porque fala da chegada dos portugueses que trouxeram expedições para tentar descobrir riquezas que pudessem ser comercializadas, que pudessem ser vendidas na Europa. Nesse primeiro momento, os portugueses se dedicaram à retirada do pau-brasil, árvore que era encontrada ao longo do litoral brasileiro, nas áreas cobertas por Mata Atlântica. A partir da madeira dessa árvore é possível produzir uma tinta avermelhada utilizada pelos povos indígenas para tingir penas, mas que seria utilizado pelos portugueses na coloração de roupas, tá? Dancinha chorando, né, gente? Então, olha só. A primeira coisa, então, que eles comercializaram foi a nossa madeira pau-brasil. Lembra que eu já falei em alguns vídeos aí atrás que eles tentaram escravizar os índios, e a primeira atitude que eles fizeram, o primeiro ato de escravização com os índios, foi fazer com que os índios cortassem a madeira pau-brasil e levassem a madeira para as embarcações, para ser levadas a Portugal. Então, nós vamos aí grifar de, nesse momento, até roupas. Por quê? Para os índios, eles usavam aquela coloração vermelha extraída da madeira pau-brasil para colorir penas, né? Os seus cocás, penas para enfeitar seus colares, fazer os brincos, né? Colocar como tornozeleiras na perna. E já os portugueses, eles tiveram outra intenção com essa cor avermelhada que eles fossem extrair da madeira pau-brasil. Eles iriam colorir roupas, ou seja, eles iriam tingir tecidos. Então, nós vamos grifar do nesse até roupas, tá? Que foi aqui a utilidade que os portugueses iriam fazer com a madeira pau-brasil, né? Não só com a coloração das roupas, mas também com a fabricação de móveis usando a madeira, tá? Então, aqui do lado tem um quadrinho rosa falando um pouquinho sobre o pau-brasil. Árvore nativa encontrada em abundância nas matas do litoral brasileiro na época da chegada dos portugueses à América. Foi a primeira riqueza encontrada pelos portugueses no Brasil. Durante muitas décadas foi explorado e exportado para a Europa devido ao seu valor comercial e à tinta vermelha que era extraída da madeira, usada para tingir tecidos. Era conhecido pelos indígenas como Ibiritanga. Então, o pau-brasil era conhecido pelos indígenas como Ibiritanga. No terceiro parágrafo, continua dizendo o seguinte: o tipo de exploração dos recursos naturais feitas pelos portugueses era diferente da relação que os povos indígenas possuíam com a natureza.
nativos extraíam e plantavam apenas o que precisavam para viver. Eles não faziam trocas comerciais. Os portugueses, por sua vez, viam na exploração dos recursos naturais a possibilidade de produzir riqueza. Então, o que está falando aqui pra gente? Que os índios tinham uma relação diferente com a natureza, diferente da relação que os portugueses estavam tendo com a natureza. Por exemplo, os índios só extraíam aquilo que eles precisavam. Os portugueses não. Eles extraíam na intenção de comercializar e trazer lucro para eles, né? Ou seja, eles estavam explorando a natureza para atrair lucros para o seu próprio benefício. Na página 114 fala o seguinte: para conseguir o pau-brasil, os portugueses utilizaram a força de trabalho indígena, muitas vezes forçando os índios a extrair as árvores. Em troca, os indígenas recebiam objetos como espelhos e facas que tinham pouco valor econômico para os portugueses. Esse tipo de trabalho ficou conhecido como escambo. Então, aqui iniciou-se o escambo entre portugueses e índios. Na verdade, o que vem a ser o escambo, então? Escambo nada mais é do que uma troca. Eu faço isso para você, mas você vai me dar o que em troca? Ou eu tenho um vaso de flores e quero que você me dê um livro. A gente pode trocar. A troca vai ser benéfica para mim e vai ser benéfica para você. Só que nessa época aqui, os portugueses já tinham a intenção da exploração do pau-brasil, de levar para Portugal, extrair a sua tinta de cor avermelhada e também na fabricação de móveis, tá? E os índios, para eles, nada mais era do que apenas tingir as penas. O que então os portugueses pensaram? Vamos fazer trocas. O índio então extraía a madeira pau-brasil, cortava, levava até as embarcações e em troca recebia o quê? Espelhos, garfos e facas. Coisas que tinham valor muito irrisório, né? Valor pequeno, quase não tinha valor para os portugueses. Então os portugueses foram espertos desde o início, né? E os índios foram inocentes nessa questão. Questão essa também que eu já falei com vocês das pedrinhas de ouro que os indígenas brincavam. Pedrinhas essas que logo despertaram o interesse dos portugueses, que também fizeram a troca com eles com objetos sem valores, como por exemplo, facas, garfos e espelhos. Os índios ficavam fascinados em ver a sua imagem refletida naqueles objetos. Coisas que eles nunca tinham visto. Os índios comiam com a mão. Mexiam os seus alimentos com colheres de pau, né? Então, para eles, aqueles objetos de metais eram muito diferentes da realidade deles. E isso atraía a curiosidade e o fato deles quererem ter aquilo para eles. E os portugueses, mais que depressa, trocavam esses objetos que para eles tinham pouquíssimo valor em troca daquilo que os índios estavam ali. No caso, as pedrinhas de ouro e a madeira pau-brasil, tá? Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo que está lá no alto da página 114, que aqui fala pra gente, então, que como os indígenas, eles eram forçados muitas vezes pelos portugueses a extrair a madeira pau-brasil, e que em troca eles ganhavam objetos de poucos valores, como espelhos e facas. E que essa troca ficou conhecida como escambo. Mais à frente aí nós vamos ver que o escambo ele foi tomando outras proporções e foi tomando uma certa seriedade. Por quê? Aqui com os índios, o escambo só favorecia quem? Aos portugueses economicamente, né? Mas a gente vai ver futuramente que o escambo ele passou a ter um valor de troca muito grande entre as partes. Ou seja, eu não ia trocar com você só porque você quer. Eu iria trocar com você porque eu também quero, porque eu também estou precisando do material que você tem para me oferecer. Então, mais tarde a gente vai ver que o escambo ele ficou com uma certa seriedade, tá? Mas por hora, para a gente entender, o escambo, então, é uma troca, tá? É uma troca entre as partes. Vocês vão fazer para mim o antes de seguir, que é a questão 10, letra A e letra B, que termina na página 115, tá bom? Um beijo.
beijo e até a próxima.